Beleza, então, pessoal. Vamos continuar aqui com mais dois processos da área de gerenciamento de riscos. Esses próximos dois processos são processos que realizam análise naqueles riscos que foram identificados através do processo anterior de identificação dos riscos, independentemente da técnica que foi utilizada lá. Você tem como saída daquele processo um registro de riscos, uma lista de riscos, mas a grande diferença é que esses riscos eles não estão priorizados. Eles estão numa ordem aleatória, porque o objetivo anteriormente foi apenas o de identificação. Aqui agora é que a gente vai fazer uma análise e, em primeiro lugar, a análise que deve ser executada é a análise chamada análise qualitativa, com o objetivo justamente de priorizar os riscos que foram identificados. Então é aqui que eu coloco em ordem, é aqui que eu ordeno os riscos identificados no processo anterior, tá? Então esse é o passo a passo. Primeiro eu identifico, depois eu ordeno. Gente, ordenar com base em quê? Com base no chamado grau de criticidade de cada um dos riscos. E o que vem a ser o grau de criticidade? Olha, é um resultado bem simples da multiplicação de um valor numérico atribuído à probabilidade daquele risco acontecer e de um valor numérico atribuído ao impacto daquele risco se ele vier a acontecer. Então você vai trabalhar com probabilidades do tipo alto, médio ou baixo. E aí você transforma esse alto, médio ou baixo em 3, 2 e 1. Né? Porque aí você consegue trabalhar com resultados numéricos. Ou então, muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. E aí você traduz isso para 1, 2, 3, 4 ou 5. Se você quiser ter 5 níveis de probabilidades. Você pode trabalhar com 10 níveis de probabilidades. A única coisa que você não pode é trabalhar com aquela probabilidade estatística, né? Coisas do tipo 72,5%. Porque esse tipo de dado, esse tipo de número estatístico, na verdade, é algo que é tratado no próximo processo, a análise quantitativa. Então não se enganem, tá? Apesar de a gente trabalhar com números aqui, a análise aqui é qualitativa, porque são números, na verdade, que não representam a probabilidade real. São números que eu utilizo somente para fazer a ordenação da maneira mais simples possível. A mesma coisa vale para o impacto. Impacto do tipo alto, médio ou baixo. Então você vai perguntar para a sua equipe, para aqueles que estiverem participando desse processo de análise qualitativa, pessoal, se esse risco se confirmar, qual é o impacto para o nosso projeto? Perceba que na hora de responder essa pergunta, se você não tiver a priori planejado como que a análise qualitativa vai ser realizada, pode haver uma confusão muito grande. Imagina aquele risco que eu já citei, né, de um avião cair e interromper uma aula. Ora, se você perguntar para todos os alunos da sala de aula, né, qual é a probabilidade desse evento acontecer, claro que todos vão falar que essa probabilidade está relacionada a um número muito baixo. Só que alguns vão falar 1,2%, outros 2%, outros 0,5%, e você não chega a um consenso. Porque nesse momento você não tem dados para chegar a essa informação, né? Agora, se você falar, pessoal, a probabilidade da nossa aula terminar por conta da queda do avião, e eu quero que vocês mantenham as suas respostas em 3 níveis, alto, médio ou baixo. Pronto, você chega a um consenso muito rapidamente, porque todo mundo vai falar que a probabilidade é baixa, né? É claro, se essa aula estiver sendo dada aí ao lado do aeroporto Santos Dumont, ou ao lado do aeroporto de Congonhas em São Paulo, talvez você fique aí com probabilidade média, né? Justamente por conta de eventos recentes que aconteceram. E é justamente por aí que acontece a análise de risco, tá? Você tem que levar em consideração vários fatores, só que você tem que chegar a um consenso, tanto para um número, que vai ser atribuído à probabilidade em questão, quanto para um número que vai ser atribuído ao impacto do risco, tá? Tudo bem, vamos dar uma olhada aqui nas ferramentas e técnicas para a gente entender melhor esse processo da análise qualitativa, que é um processo muito importante. Vamos direto para ferramentas e técnicas. Gente, avaliação da probabilidade e impacto, é justamente isso que eu acabei de explicar. Você vai pegar cada um dos riscos que foram identificados, para cada um deles você vai discutir com a equipe e chegar a um consenso, tanto para um valor com relação à probabilidade, quanto para um valor com relação ao impacto, tá? A matriz de probabilidade de impacto é justamente aquele artefato que foi gerado lá no nosso primeiro processo, chamado planejar o gerenciamento de risco. Lembra que lá a gente definiu quais são as matrizes de probabilidade e impacto que seriam utilizadas para utilizá-las aqui dentro desse processo. Então aqui que eu uso a matriz que lá atrás foi elaborada, justamente porque eu não quero nesse momento, em que eu já vou ter um trabalho muito grande de realizar a análise, de determinar quais são as probabilidades, quais são os impactos, de, além de tudo, me preocupar em discutir como que a probabilidade vai ser atribuída, se vão ser 3 níveis, se vão ser 5 níveis, e isso você já decidiu anteriormente. Ferramenta número 3, a avaliação da qualidade dos dados sobre riscos, né? Lembra do exemplo que eu acabei de dar? Eu retornei ao exemplo lá da tal
da aula acabar por conta do acidente aéreo. E aí, vamos supor que o acidente aéreo aconteceu, e aí as pessoas estão com aquilo na cabeça, e você chega à conclusão que a probabilidade desse evento acontecer é média. Gente, esse dado não é um dado confiável, né? Alguém tem que falar, não, gente, espera aí, né? Não é porque aconteceu um evento recente que a gente vai dizer que a probabilidade desse evento acontecer, de novo, é média. A gente tem que tornar esse dado um pouquinho mais confiável. Então, vamos lá. Quantas são as operações de pouso e decolagem ao longo de um ano, né? Ao longo de um ano, quantos acidentes aconteceram? Nenhum. Ok, então, quantas são as operações de pouso e decolagem ao longo de uma década? E ao longo de uma década, quantos acidentes aconteceram? E aí você vai acabar chegando à conclusão de que a probabilidade desse evento acontecer, na verdade, é baixa, não é média, como alguns tinham concluído anteriormente. Então, avaliar a qualidade dos dados que são utilizados para se definir probabilidade de impacto é muito importante, porque a análise qualitativa ela só faz sentido se você estiver fazendo uma análise sobre dados confiáveis, tá? Ferramenta número 4, categorização de riscos. Aí, de novo, eu chamo a atenção para um outro artefato que foi gerado lá no plano de gerenciamento de riscos, que foi a estrutura analítica de riscos. Veja que a ER foi elaborada no planejamento de gerenciamento de riscos. Ela já pode ter sido utilizada na identificação de riscos, porque ao utilizar a EAR para identificar riscos, eu acabo identificando-os muito mais rapidamente e de maneira muito mais abrangente. E, além de tudo, quando eu identifico os riscos utilizando um EAR, esses riscos já são categorizados, porque eu faço a identificação com base em cada uma das causas primárias, secundárias, terciárias, enfim, depende de quantos níveis a sua ER tem, mas eu faço a identificação de riscos já por categoria de risco, tá? Então, eu já gero riscos categorizados e isso facilita a minha análise qualitativa, porque eu posso, por exemplo, dividir o meu trabalho em etapas. Olha, vamos atribuir probabilidades e impactos para esses riscos técnicos que foram identificados. Então, beleza, chama aí todos os técnicos do nosso departamento para que eles participem desse processo. Processo terminado? Beleza, liberem os técnicos e chame aqui todos os economistas do nosso departamento, porque agora a gente vai atribuir probabilidades de impacto para os riscos que foram identificados relacionados a causas econômicas. Então, essa é a ideia de categorização de riscos que facilita a análise, tá? Por último, gente, a ferramenta que eu destaquei aqui, de todas as 6, né? Opinião especializada é uma ferramenta genérica, a gente está cansado de saber, né? Chame um especialista e ouça esse especialista. Nesse momento, qualquer pessoa com mais experiência, um sênior, pode ser o especialista em questão. A ferramenta número 5, a avaliação de urgência, ela também facilita a análise, porque imagine que na identificação você listou lá 1000 riscos, tá? Só que veja, há riscos que são relacionados à fase 2 do seu projeto. Seu projeto tem 2 anos, foi dividido em 2 fases. A primeira fase acontece no primeiro ano e a segunda fase acontece no segundo ano. Não faz sentido você se prender muito à análise qualitativa de riscos que são relacionados às fases posteriores do seu projeto. Lembra que às vezes você nem sabe se a fase posterior vai acontecer. Então, avaliar primeiro a urgência de cada risco, para depois, por exemplo, adotar como abordagem a análise qualitativa dos riscos mais urgentes. Isso é algo muito importante, porque faz parte do discernimento do gerente de projeto em utilizar os recursos disponíveis da melhor forma possível e no momento adequado, tá? Então, riscos urgentes são analisados primeiro e riscos não urgentes são analisados depois. Gente, muita atenção, tá? Urgência e impacto são coisas diferentes, tá? Não é porque um risco é urgente que ele é altamente crítico, são coisas diferentes. Urgente é algo que está próximo a você, mas pode estar próximo a você no tempo sem ser algo importante, tá? E por outro lado, eu posso ter um risco que não é urgente, ou seja, é algo que se acontecer, vai acontecer daqui a 1 ano ou 2, mas que, apesar de não ser urgente, ele pode ser altamente crítico, tá? Uma coisa não está diretamente ligada à outra. É claro que um risco urgente e crítico não há o que pensar, né? Tem que tratar esse cara logo. Agora, um risco urgente, mas não crítico, talvez você possa esperar o momento adequado para tratá-lo, tá? E por último, a saída única que esse processo gera são as atualizações nos registros de riscos, ou seja, a atualização que acontece aqui é justamente a priorização que aconteceu após a análise qualitativa, tá? Vamos seguir adiante, falar do próximo processo de análise, que é a análise quantitativa. Primeiro ponto importante é lembrar que a análise quantitativa, segundo o guia, nem sempre é necessária, nem sempre ela é aconselhável. Por quê? Porque ela implica trabalhar com dados estatísticos reais. Então, em vez de trabalhar com probabilidade de 1, 2 ou 3, agora você vai ter que trabalhar com probabilidade do tipo 10,5, 11, 12%. E veja que para você trabalhar com esse tipo de probabilidade, você tem que ter dados
armazenados numa base de dados de projeto ou dados disponíveis no mercado. E nem sempre você tem essas informações. Imagina uma empresa que acabou de começar a utilizar as boas práticas de gerenciamento de projetos do PMBOK, acabou de começar a registrar dados, ela não pode dizer que a probabilidade de um evento acontecer é de 11%, porque 11% significa que você estudou aí essa situação, e em cada 100 vezes que o risco foi identificado, em 11 ele aconteceu. Daí você chegou ao número de 11%, porque senão não faz sentido você trazer esse número. Você vai ter que ficar com aquela ideia de alto, médio ou baixo, e aí veja, somente a análise qualitativa é possível, tá? Então, meu ponto importante, a análise quantitativa nem sempre é possível, nem sempre é recomendada, porque ela implica um gasto de tempo, um esforço de gerenciamento muito grande, e nem sempre você vai estar, na verdade, obtendo resultados confiáveis, tá? Vamos falar de algo interessante que é citado lá dentro do capítulo 11, que fala de gerenciamento de riscos no PMBOK, às vezes cobrado em concurso, tá? O conhecimento da função de distribuição de probabilidade. Você não vai precisar saber disso em detalhes, vai precisar saber apenas o conceito, tá? Vamos usar um slide aqui para explicar o conceito da função de distribuição de probabilidade. Gente, a função distribuição de probabilidade, a própria expressão já fala, né? Ela é uma função que demonstra para mim como que a probabilidade se distribui. Então imagine um evento, lançamento de uma moeda. Quando você pensa no evento lançamento de uma moeda, você só tem dois resultados possíveis, né? Ou vai dar cara ou vai dar coroa. Então veja que a distribuição da probabilidade ela tem que se distribuir em torno desses dois resultados possíveis. 50% de chance para dar cara, 50% de chance para dar coroa. Se for uma moeda não viciada, ou seja, uma moeda feita ali direitinho, sem nenhum truque, lançou para cima, metade das vezes vai dar coroa, metade das vezes vai dar cara. Claro que, considerando aí infinitos lançamentos, você tem a função de distribuição de probabilidade 50-50, tá? Agora, se eu pensar no lançamento de um dado, eu já tenho 6 eventos possíveis. Novamente, o dado não viciado, eu posso ter o resultado 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Qual é a probabilidade associada ao resultado 1? 1/6, né? Vai dar algo aí em torno de 16,5% para cada um dos resultados possíveis. E aí pensa agora num projeto. Imagina que você estimou os custos do projeto e no final das contas você chegou lá a um valor X. É o valor X associado aos custos do projeto, por exemplo, 10 mil. Né? Então, o seu projeto, após todas as estimativas de custo, após a elaboração do orçamento, você concluiu que o custo estimado final para o seu projeto é de 10 mil. Aí a pergunta, esse projeto pode ultrapassar esses custos de 10 mil, assim como ele pode ficar abaixo desses custos de 10 mil. Então, ele pode custar 11 mil, 12 mil, 13 mil, 14 mil, 20 mil, assim como ele pode custar 9 mil, 8 mil, 5 mil, dependendo dos riscos do projeto. Coisas que, se confirmarem, tenham impacto nos custos do projeto, quer seja para aumentar, quer seja para diminuir os custos. Diminuir os custos, na verdade, a gente está falando de oportunidades de projeto. Então, imagine que você tem uma lista de riscos que foram identificados, e aí você constrói toda a árvore relacionada, né, ao acontecimento ou não de 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos os riscos que foram identificados. É claro que a partir do momento que você identificou riscos, né, ao longo do projeto, muita coisa pode acontecer. Talvez nenhum dos riscos identificados ocorram, talvez todos ocorram, talvez um ocorra e outro não. Então existe uma árvore de possibilidades. Ao estudar essa árvore, a gente consegue construir um valor de probabilidade associado a cada um dos custos do projeto. Então você pode chegar, por exemplo, a um gráfico como esse, né? Eu vou ter uma probabilidade associada ao valor zero ali no eixo das abscissas. O que é o valor zero? Significa que eu nem ultrapassei e nem fiquei abaixo dos custos estimados. Então veja que para esse projeto, após a análise, existe algo em torno de 3% de chance de o meu projeto de fato ficar em cima daquele valor 10 mil, que foi o valor orçado, tá? Então veja que essa análise quantitativa, ela pega os objetivos gerais do projeto. Percebam que a análise quantitativa, ela quer estudar o impacto dos riscos nos objetivos gerais do projeto, e ela estende essa informação. Em vez de você chegar ao seu chefe agora e falar, olha, chefe, o meu projeto vai custar 10 mil, você vai chegar ao seu chefe e apresentar um gráfico como esse. Você vai falar, ó, existe 3% de chance de o meu projeto custar 10 mil. Agora, existe uma probabilidade associada a vários valores. O meu projeto pode custar 11 mil com essa probabilidade que o senhor está vendo aí no gráfico, pode custar 12 mil com essa probabilidade que o senhor está vendo aí no gráfico, e assim por diante. Aí ele vai perguntar, de onde vem esse gráfico? Olha, de dados estatísticos que a gente tem aqui na nossa base de dados, de lições aprendidas dos nossos projetos, e da análise qualitativa e da identificação de riscos que foi feita anteriormente à análise quantitativa. E para fazer aqui a análise quantitativa,
a gente fez uma simulação de Monte Carlo usando lá a ferramenta Crystal Ball da IBM, enfim. Veja que é uma abordagem muito mais criteriosa do gerenciamento de risco, tá? E é uma abordagem que normalmente costuma se esperar quando você fala de gerenciamento de risco, mas, gente, na prática isso pouco acontece. Somente em alguns setores da indústria, de fato, as empresas realizam análise quantitativa. E o próprio guia fala que não é aconselhável realizá-la se não houver dados disponíveis, né, suficientes para sustentar esse tipo de abordagem, tá? Tudo bem, gente? Tudo que eu falei foi para você entender, mas não se assuste, dificilmente isso aí é cobrado em concurso, principalmente com esses detalhes, mas normalmente é cobrado o conhecimento do que é a função de distribuição de probabilidade e onde ela aparece. Ela aparece aqui na análise quantitativa e é bem provável que você nunca mais esqueça isso. Vamos dar uma olhada aqui nas ferramentas e técnicas. No meio, né, diretamente nas ferramentas e técnicas, eu tenho técnicas de coleta e apresentação. Entrevistas para coletar informações, as próprias funções de distribuição de probabilidade. Lembra que no gráfico anterior eu estava te apresentando uma informação sobre a minha análise quantitativa. E é essa ferramenta número 1 que fala de técnicas de coleta e de apresentação de dados. Você pode apresentar os seus dados da análise quantitativa através de uma função de distribuição de probabilidade. Tá? Ferramenta número 2, técnicas de modelagem. O guia fala de várias técnicas, inclusive explica algumas. A análise VME, valor monetário esperado, é bem conhecida. Eu vou postar depois uma aulinha bônus, né, explicando como é que é a análise VME, ela implica alguns cálculos, mas enfim, seria uma extensão à teoria, porque os detalhes da VME não são muito cobrados em concurso não, muito menos os detalhes da simulação de Monte Carlo. Só lembra que a simulação de Monte Carlo ela é utilizada normalmente para gerar esse gráfico que eu mostrei para vocês aqui embaixo, tá? A saída desse processo análise quantitativa é a atualização nos registros de riscos. Então, de novo, né, eu identifiquei os riscos lá atrás, depois priorizei a partir da análise qualitativa e agora eu fiz uma análise quantitativa e acabei atualizando de novo esses registros de riscos, porque agora eu trabalhei com valores numéricos muito mais pesados, né, uma carga estatística muito mais pesada. Beleza, então, pessoal? Vamos então resolver algumas questões para consolidar esses conceitos, tá? Questão do CESP com relação ao PMBOK versão 4, julgue. Item 89, a probabilidade de ocorrências de riscos e suas consequências são avaliadas pelo processo realizar a análise qualitativa de riscos, com o uso da atribuição de probabilidades numéricas. A gente acabou de ver isso, questão correta, só chama atenção, tá? Tanto a qualitativa quanto a quantitativa utilizam probabilidades numéricas, então você não pode dizer que essa questão está errada por conta disso. A diferença entre o número que é usado na qualitativa e o número que é usado na quantitativa é que o número da qualitativa é bem mais simples, é 1, 2, 3. E o número da quantitativa já entra naquela seara estatística, tá? Mas muita gente erraria essa questão por conta desse detalhe, tá? Ia pensar, não, probabilidade numérica é análise quantitativa. E aí ia escorregar numa casquinha de banana aí que o pessoal colocou de propósito, tá? Esse item está correto, não tem nada de errado com ele, não. Vamos seguir adiante. Próxima questão do CESP, TRE 2009. Segundo o PMBOK, em que processo do gerenciamento de riscos de projetos os riscos devem ser priorizados e avaliados quanto à sua probabilidade de ocorrência e impacto? Muito simples para a gente que acabou de estudar isso agora, né? A análise qualitativa, tá? Probabilidade e impacto, análise qualitativa. A análise quantitativa normalmente cai o seguinte: a análise quantitativa ela avalia o impacto dos riscos nos objetivos gerais do projeto, tá? Então, quando falar de objetivos gerais do projeto, está se falando de análise quantitativa, tá? Quando se falar de VME, valor monetário esperado, simulação de Monte Carlo, função de distribuição de probabilidade, a análise quantitativa, tá? Falou probabilidade simplesmente e impacto é a qualitativa. Então, a alternativa B é a correta. Próxima questão. De acordo com o PMBOK, a técnica de análise quantitativa de riscos e de modelagem usada para determinar quais riscos apresentam maior impacto potencial num projeto é denominada análise de... Gente, e aqui de novo é uma daquelas questões chatinhas em que você, além de ter estudado o processo, as ferramentas e técnicas, tem que ter lido lá dentro do guia os exemplos que são dados, tá? A versão 4 dificultou um pouquinho isso, porque ela agrupou um conjunto genérico de ferramentas e colocou um nome geral lá, e somente dentro do guia é que os exemplos são dados. Então, a análise de sensibilidade, na verdade, que é a resposta dessa questão aqui, tá? Ela aparece como uma técnica de modelagem, tá? A análise de sensibilidade, eu esqueci de frisar aqui, então vamos voltar, olha lá a ferramenta número 2, né?
técnicas de modelagem e análise quantitativa de riscos. E aí, dentro do guia, ele dá vários exemplos, né? Ele fala da análise VME. O que é a análise VME? É a análise do valor monetário esperado. Vou fazer uma aulinha bônus sobre ela. Mas a análise VME é um tipo de técnica de modelagem. Ele fala da simulação, e lá dentro do guia está escrito simulação de Monte Carlo, que é um tipo de técnica de modelagem. E também a tal da análise de sensibilidade, que também é um tipo de técnica de modelagem. Então, aqui no enunciado, veja que ele citou a análise quantitativa de riscos e de modelagem. Então, ele te levou para a segunda ferramenta. Aí você tem que lembrar os exemplos de técnica de modelagem, né? E os exemplos são VME, simulação de Monte Carlo, e a análise de sensibilidade. Então, a alternativa B é a correta aqui. O que é análise de sensibilidade? Só por curiosidade, você identificou vários riscos que podem afetar o seu projeto. E aí você vai tentar, através de modelagem, por isso que é uma técnica de modelagem, né? E também não é em todos os casos que você vai poder utilizar essa técnica, porque nem sempre você pode modelar o produto ou os resultados do seu projeto, depende muito de que tipo de projeto é, mas quando é possível, o que você faz? Eu identifiquei várias variáveis relacionadas aos riscos do meu projeto. E eu preciso analisar até que ponto o meu projeto é sensível a uma delas. Então você mantém as outras variáveis inalteradas e você vai alterando uma só das variáveis para identificar até que ponto aquela variável afeta os resultados do projeto. Depois você volta na sua simulação, mantém aquela variável inalterada e altera uma outra variável para verificar, através de simulação, até que ponto os resultados do seu projeto vão sendo afetados por aquela segunda variável que está sendo alterada agora, enquanto todas as outras permanecem inalteradas, e assim por diante. E com isso você vai conseguir determinar até que ponto o seu projeto é sensível a uma determinada variável, né? Isso é análise de sensibilidade, tá? Então a resposta aqui dessa questão é a alternativa B. Vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente volta. Um abraço.